Olá, hoje nós vamos falar sobre a Carolina Maria de Jesus. É uma das primeiras autoras negras publicadas no Brasil e teve sua vida atravessada pela miséria e pela fome. Favelada e catadora de papel, narrou em seus escritos a vida dura que teve desde a infância. Além de instrumentos de denúncia social, produzido por alguém que efetivamente vivia nessas condições de vida devastadoras, suas mais de 5.000 páginas manuscritas, entre romances, contos, crônicas, poemas, peças de teatro, canções e textos de gênero híbrido, dotadas de estilo próprio, confrontam as opiniões da tradição literária e da norma padrão culta da língua. Natural da cidade de Sacramento, sudeste de Minas Gerais, Carolina nasceu em 14 de março de 1914. De origem muito humilde, era neta de escravos e uma entre os 8 filhos de uma lavadeira analfabeta. Desde criança manifestava o desejo intenso de aprender a ler e a curiosidade permanente sobre o mundo. Incentivada por Maria Leite Monteiro de Barros, uma das freguesas de sua mãe, ingressa aos 7 anos no Colégio Allan Kardec. Cursa a primeira e a segunda séries do primário, mas teve que deixar a escola, pois a mãe não conseguia mais manter a si e aos filhos na cidade e resolveu mudar-se para a roça. Moraram ainda em diversos outros lugares, como Batuba, Franca e Ribeirão Preto, sempre lidando com as dificuldades. Passaram fome e frio, não tinham onde morar. Na cidade de Sacramento, a escritora e sua mãe ficaram presas durante alguns dias. Como Carolina sabia ler, as autoridades concluíram que ela lia para fazer feitiçaria. Aos seus 23 anos, perdeu a sua mãe e empregou-se como faxineira na Santa Casa de Franca, e mais tarde, como empregada doméstica. Carolina chegou a São Paulo em 1947. Sua rebeldia natural fazia com que não se adaptasse ao trabalho de empregada doméstica. No ano seguinte, engravidou de um português, que a abandonou. Na época, ninguém dava emprego para mãe solteira. Carolina foi morar na rua. Foi então que chegou à favela do Canindé, construiu seu próprio barraco, onde nasceram seus 3 filhos, João José, em 1948, José Carlos, em 1950 e Vera Eunice, em 1953. Cada um de um relacionamento diferente. Carolina dizia que homem nenhum iria entender sua necessidade literária, pois sempre estava a voltas com os livros, os cadernos, onde registrava tudo o que lhe cercava. Enquanto vivia ali, sua forma de sobreviver era catar papéis e outros materiais para reciclar. Em meio a toda essa difícil realidade, havia os livros. Carolina era apaixonada pela leitura. A escrita literária, portanto, foi uma consequência. Em 1950, publicou um poema em homenagem a Getúlio Vargas, no jornal O Defensor. Em 1958, o repórter do jornal Folha da Noite, Aldário Dantas, foi designado para fazer uma reportagem sobre a favela do Canindé. E, por acaso, uma das casas visitadas foi a de Carolina. O jornalista conheceu a autora e descobriu que ela possuía diversos cadernos, diários, em que dava seus testemunhos sobre a realidade da favela. Carolina continuou levando regularmente seus poemas para a redação do jornal. Por esse motivo, acabou sendo apelidada de a poetisa negra e cada vez mais admirada pelos leitores. Fez-se jornalista, quem ajudou a escritora a publicar seu primeiro livro, O Quarto do Despejo, Diário de uma Favelada. Assim, em 1960, o livro foi publicado e transformou-se em um sucesso em vendas. Nesse mesmo ano, a autora recebeu homenagens da Academia Paulista de Letras e da Academia de Letras da Faculdade de Direito de São Paulo, além de receber um título honorífico da Ordem Caballero del Tornillo, na Argentina, em 1961. A partir de então, Carolina conheceu o sucesso e a ascensão social, sendo convidada para diversas entrevistas e viagens, e virou assunto entre escritores de renome como Rachel de Queiroz e Manuel Bandeira. Lançou mais 2 livros e gravou um LP com canções de sua autoria. Foi traduzido para diversos idiomas e conhecido em inúmeros países. Ela saiu finalmente da favela e mudou-se para uma casa no bairro de Santana. Entretanto, seu lampejo da fama durou pouco. Em suas próprias palavras, a Carolina tinha virado um artigo de consumo, alguém que é vista com curiosidade, mas descartada depois que a moda passa. Teve que voltar à condição de catadora de papel para poder garantir sobrevivência. Sendo então, Carolina Maria de Jesus morreu no dia 3 de fevereiro de 1937, com 63 anos, cansada, asmática, esquecida pelo mercado editorial, morando num sítio em Parelheiros.
Os livros publicados depois de Quarto de Despejo não tiveram sucesso do primeiro. O descaso fez com que a autora fosse preterida pelo cânone literário, mas a magnitude de seu trabalho criativo ressurge nos últimos anos, devolvendo-lhe o epíteto de grande escritora que ela sempre soube ser seu. Autora prolífica de diversos gêneros textuais, Carolina morreu deixando muitos manuscritos que até os dias de hoje não foram publicados. A obra de Carolina Maria de Jesus é marcadamente memorialística, uma literatura de testemunho, em que a autora expõe a realidade em que vive e reflete sobre ela. O livro que fez mais sucesso foi Quarto de Despejo, mas isso não se repetiu. Os livros seguintes não despertaram interesse nem da crítica nem da imprensa brasileira. A autora começou a cair no esquecimento. Mas no ano anterior à sua morte, ocorrido em 1977, seu primeiro livro foi relançado pela editora Ediouro, em 1986, quase 10 anos depois de seu falecimento. Sua obra póstuma, Diário de Pitita, foi publicada no Brasil. A obra traz as memórias de infância de Carolina, enquanto vivia em Sacramento. Faz um recorte da opressão e da injustiça social, do abuso de poder e do racismo que sempre permeou a realidade brasileira. No entanto, esse livro já tinha sido publicado no ano de 1982, em Paris, com o título Jornal da Bitita, Pedaço da Fome, 1963. No primeiro romance da sua autoria, Carolina conta a história de uma jovem, branca e rica que mora no interior paulista e se casa com um homem branco considerado de bem. Em sua narrativa, experimenta as técnicas do gênero abordando temas como patriarcalismo e as desigualdades raciais e sociais. Provérbios, 1963. Na obra, a autora faz aos leitores algumas reflexões por meio dos seus provérbios. É o último livro de Carolina publicado em vida. Meu Estranho Diário, publicado em 1996. Esse livro traz um desabafo solitário da autora em momentos diferentes de sua vida, representados no livro pelas mudanças sociais e geográficas que fez durante sua trajetória. Aborda também suas impressões pessoais sobre a sociedade que não enxergava pessoas como ela. Antologia Pessoal, de 1996. O livro traz poemas escritos por Carolina que trazem a mesma temática de suas outras obras em formatos diversos. Em 2014, as pesquisadoras Maria Nilda de Carvalho Mota e Rafaela Fernandes organizaram a coletânea Onde Estás Felicidade, lançada no ano do centenário de nascimento de Carolina. A obra traz 2 textos ainda inéditos da autora da forma como foram escritos, sem interferências de revisão e correção de erros gráficos. O livro traz ainda uma seção de artigos e ensaios sobre suas memórias do cotidiano e um ensaio fotográfico sobre a favela. Foi lançado também nesse ano o portal bibliográfico de Carolina Maria de Jesus, que resultou do projeto Vida por Escrito, uma organização, classificação e preparação do inventário do arquivo de Carolina Maria de Jesus, vencedor do prêmio Funarte da Arte Negra. Em 2018 foi publicado Meu Sonho é Escrever, Contos Inéditos e Outros Escritos, uma coletânea de 58 cadernos e 5.000 páginas compostas por romances, poemas, peças de teatro e letras de marchas de carnaval. O livro Quarto de Despejo é obra-prima de Carolina Maria de Jesus. Foi traduzido para vários idiomas. Atualmente, cerca de 40 países conhecem essa obra. Após a morte da autora, esse livro continuou a ser editado. O livro foi o que lhe rendeu a fama e a importância em nossa literatura. Escrito em papéis que coletava dos lixos e das ruas de metrópole, separados entre os outros materiais recicláveis que garantiam ao seu sustento. Quarto de Despejo é um compilado dos diários de Carolina e reverberar em suas páginas a dureza
da fome, o cheiro do lixo, a existência de tantos brasileiros que vivem em meio à miséria e aos desertos. Quando estou na cidade, tenho a impressão que estou na sala de visita com seus lustres de cristais, seus tapetes de veludo, almofadas de cetim. E quando estou na favela, tenho a impressão que sou um objeto fora de uso, digno de estar no quarto de despejo. Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo, 1960, página 37. Ao quarto de despejo, destina-se aquilo que não se quer mais, aquilo que se afasta dos olhos, que é desagradável, indesejado. O livro revela ao leitor as condições degradantes de quem vive das sobras. Num contexto de extrema pobreza na favela no Canindé, onde humanos convivem com ratos e abutres, e o rio Tietê, muito próximo, tantas vezes inundava os barracos com lixos e dejetos. Carolina expôs o preconceito existente dentro das favelas. Um dos moradores chama-a de preta imunda e vagabunda, desfazendo, entre muitos outros exemplos, o estereotipo do favelado unido e fraterno. Ela mesma sentia-se superior por guardar entre seus pertences livros, como Os Miseráveis, Éramos Seis e Primaveras, e acreditava vingar-se de seus vizinhos, porque era preta, favelada e miserável, mas escritora. Segundo diz a autora, eu sou negra, a fome amarela e dói muito. E assim, no dia 13 de maio, eu lutava contra a escravatura atual, a fome. A luta constante para conseguir dar de comer aos filhos e alimentar-se repete-se incessantemente, dividindo espaço com os acontecimentos da favela, a prostituição, os efeitos destruidores do álcool, a constante violência de homens que espancam suas esposas e o quanto essas mesmas esposas espancadas criticavam Carolina por não querer casar-se. Quarto de Despejo tornou-se um best-seller, ultrapassando a venda de 10.000 exemplares em uma semana, tendo 8 edições no ano de seu lançamento. Foi traduzido para 16 idiomas, publicado em 46 países, e é um importante meio de denúncia de um Brasil extremamente desigual. Uma tentativa literária de escapar às condições de vida sem o mínimo necessário para a sobrevivência, retrato lúcido de um país racista, esfomeado e sombrio, que não aparecia na grande mídia. Biografias sobre a autora também foram publicadas, entre elas Cinderela Negra, a saga de Carolina Maria de Jesus, 1994, por José Carlos Menri e Robert Levine. Carolina Maria de Jesus, uma escritora improvável, 2009, de Joel Rufino dos Santos. E Carolina, uma biografia, 2018, de Tom Farias. Carolina Maria de Jesus virou nome de rua e de biblioteca. Teve livros produzidos sobre ela e muitas dissertações e teses acadêmicas foram escritas, principalmente sobre a sua primeira obra. E assim finalizamos nosso vídeo sobre a vida e obra dessa mulher tão importante para a nossa literatura brasileira.